Bom, sábado aos irmãos, vamos iniciar nossos momentos de louvores, que possamos louvar ao nosso Deus de todo o coração, com toda a nossa força, com todo o nosso ânimo, para que Deus possa ser louvado através dessas canções. Mas, primeiramente, vamos fazer uma oração ao nosso Deus. Santo Deus, eterno Pai, que nas alturas dos céus habitas, a Ti toda a honra, toda a glória, Pai. Muito obrigado a Deus pela grande oportunidade que o Senhor nos dá de podermos louvar e bendizer Teu santo nome, Pai. E também, mais uma vez, de estar na Tua santa casa. Te agradecemos por tudo, pedimos que o Senhor possa abençoar que tudo que for feito aqui, Pai, a mensagem cantada, a mensagem falada, possa ser para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. E que possamos, ó Pai, gravar em nossos corações para não pecar contra Ti, ó Deus, e espalhar para o mundo lá fora. Por Jesus nós pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Vamos cantar o hino de número 278, Tal Qual Estou. Ser igual a Cristo. Número 288. Ensina-me a viver, diz-me como devo andar, como receber poder para ser qual Cristo, ser igual a Cristo, ser igual a Cristo. Diz-me como devo andar para ser qual Cristo. Diz qual seja meu dever ao servir-te aqui, Senhor. Como devo proceder
como devo andar para ser qual Cristo. Amém? Hino de número 237. Vamos nos colocar em pé. Eu sei que há perfeita paz junto ao bondoso Deus. Não há temor nem obras más junto ao bondoso Deus. Jesus, Senhor meu Mestre, pão que desceu dos céus, segura-me bem perto do coração de Deus. Eu sei que há conforto e luz junto ao bondoso Deus. Encontro ali o meu Jesus junto ao bondoso Deus. Jesus, Senhor meu Mestre, pão que desceu dos céus, segura-me bem perto do coração de Deus. Encontro sim libertação junto ao bondoso Deus, e tenho paz e salvação junto ao bondoso Deus. Jesus, Senhor meu Mestre, pão que desceu dos céus, segura-me bem perto do coração de Deus. Aqueles que puderem, vão nos colocar de joelhos para ter um momento de oração. Amado Deus e Pai, Senhor soberano sobre todas as coisas, Deus criador dos céus, da terra e de todo o universo, a Ti, Senhor, toda honra, glória e majestade, porque Tu és Deus único, o nosso Criador e o nosso mantenedor, Senhor. A Ti, Pai Santo, nos chegamos nesse momento, Senhor, para render-lhe graça, Senhor, para louvar o Teu nome, Senhor, para buscarmos em Ti, Senhor, a paz, a segurança que necessitamos, Senhor. O Senhor sabe, Deus Pai querido, o que cada um aqui carrega dentro do coração, Senhor.
O Senhor sabe das lutas, o Senhor sabe das dificuldades, Senhor. Pela misericórdia do Teu nome, Senhor, nos assista, Senhor, em todas as nossas necessidades. Estabeleça sobre nós a Tua paz, a Tua bênção, Senhor. Nos dê, Senhor, a presença do Teu Santo e bom Espírito, e assim também a companhia dos Teus santos anjos, Senhor, nos momentos que agora te seguem, Senhor, para adorarmos e bendizer no Teu nome. Venha, Deus Pai Santo, a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, Pai Santo, assim na terra como no céu, Senhor. Porque Teu é o reino, o poder, a glória e a paz, para todos sempre. Amém. Bom, meus irmãos, nós vamos agora falarmos um pouquinho da escola sabatina. Nós estamos na lição de número 5, o nobre príncipe da paz. É uma lição muito bonita, muito interessante e que tem muito a ver conosco no momento que nós estamos vivendo agora. Porque aqui, Isaías 9:6 nos diz assim: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Aqui a gente vai ver que os homens buscam essa paz constantemente, mas buscam em fontes rotas, que nada pode acrescentar, que nada pode trazer para a vida das pessoas. E as pessoas precisam entender que elas precisam buscar é a Jesus. Porque a primeira coisa que Jesus faz, quando ela entra na vida da pessoa, a primeira coisa que Jesus oferta para essa pessoa é a paz. Não a paz que esse mundo oferece, mas a paz que Ele traz consigo, porque Ele é a paz. Então é necessário, quando a gente estuda a lição aqui, e a gente passa a entender um pouquinho sobre isso. Principalmente aqui, no tempo de Isaías, o rei Acás, ele fez várias alianças, porque ele tinha medo do que ia acontecer. E ele tinha medo, sabe por quê? Porque ele fez muitas escolhas erradas. E ele sabe que o preço vem, o boleto chega, e alguém tem que pagar. Os nossos pais falharam lá no Éden, e a conta passou a ser existente. E alguém ia ter que pagar aquele preço. Mas Deus, em seu infinito amor, já começou a resolver o problema do pecado, lá mesmo. Gênesis 3,15, que é que Deus falou para o casal, quando Ele os trouxe diante da sua presença. Ele disse assim para eles: olha, eu vou colocar inimizade entre ti, ó serpente, e a mulher. Vai nascer um dessa mulher. Ele será ferido no calcanhar, mas ele vai esmagar a cabeça, a tua cabeça. O teu poder não vai ser imperativo para sempre, porque vai ter vida. Ele prometeu aqui que um ia nascer e que ia morrer. Isso aconteceu com Jesus. Jesus veio a esse mundo, nasceu de uma mulher, foi ferido de morte, mas no terceiro dia o que aconteceu? Jesus venceu a morte, acabou com o poder da serpente. E essa vida que Ele conquistou, essa vitória que Ele conquistou lá na cruz, Ele quer dividir comigo e com você. E quando você aceita isso, entende isso, você começa a viver essa paz aqui. E se você for mais para frente ainda, você vai ver lá em Apocalipse 13, no versículo 8. E lá diz o seguinte, que o cordeiro que foi morto desde quando? Quem pode completar para mim aí? Desde quando, Marquinhos? Desde a fundação do mundo. Então, mesmo antes de entrar o pecado nesse mundo aqui, Deus já tinha um plano preparado para Ele mesmo vir aqui nos resgatar por amor de mim e de você. Então é interessante, quando a gente estuda a lição, a gente traga aqui para os nossos dias, para o nosso tempo,
Como a gente tem um tempo curto, eu não vou ficar entrando nos detalhes aqui da semana, domingo, segunda, terça-feira. Vou procurar passar de uma forma que a gente possa entender mais. Por exemplo, aqui falando sobre paz, a lição nos fala aqui do Dr. Robert. Ele foi um dos criadores da bomba atômica. Ele supervisionou a confecção, os cálculos, né? Ele equacionou o problema ali para criar essa bomba. E era a bomba das bombas, né? A bomba que realmente acabou com a guerra. Porque o Japão tinha atacado Pearl Harbor, forçando os Estados Unidos também a entrar na guerra. E aí o que aconteceu? Eles foram com a bomba atômica, foram lá para o Japão e fizeram o que, irmãos? E realmente depois da bomba houve a paz. Porque aí não tinha mais nada para poder guerrear. Acabou com os que estavam guerreando. Então houve a paz. E aqui as pessoas perguntaram para o Dr. Robert, aqui, o criador da bomba atômica: doutor, existe defesa contra ela? Existe alguma defesa contra essa bomba atômica? Ele ficou em silêncio. A multidão também ficou em silêncio, esperando uma resposta. E aí ele falou: ela é a paz. Para explicar a morte de tantas pessoas que morreram com a bomba. Hiroshima e qual outra cidade mesmo? Todo mundo sabe, isso que é bom. E aqui então, nós vemos aqui também que em 1895, Alfred Nobel, né, criador da dinamite, ele chegou a criar um fundo para premiar as pessoas que contribuíssem para a paz. Vocês veem que a paz, todo mundo sempre está correndo dela, correndo atrás dela. As pessoas em casa, quando começam uma discussão, por favor, me dá paz, me dá sossego. Olha, eu preciso de paz, né? Para mim poder pensar, para mim fazer alguma coisa, eu preciso de paz. Mas temos que saber aonde buscar a paz. Alfred Nobel aqui, então, ele criou um fundo para premiar as pessoas que contribuíssem para com a paz. E aqui a lição nos diz o seguinte, que durante essa nossa existência aqui, de mais de 6.000 anos aqui na Terra, houve apenas 8% desse tempo de paz. Calcule aí, 8 vezes 6, quanto é que dá aí? 32, é isso? Quanto é que dá? Quanto? 48. Então quer dizer que nós teríamos aí o quê? Seria 48 anos de paz, é isso? Ou 4 anos e 8 meses? Dá para vocês entenderem como não existe paz? As pessoas buscam a paz, mas não conseguem encontrar. Então aqui nós vemos aqui que nós precisamos dessa paz, mas é só Deus que pode nos dar essa paz. Aqui nós temos mais assunto para falar de paz aqui. Fala aqui sobre o raiz e o renovo de uma só pessoa. Eu quero que você atente para esse ponto aqui também, de raiz, de árvore, né? Fala que é a raiz. A raiz, o que ela é numa planta? Ela é o que sustenta a planta. É ela que segura a planta também de uma ventania para ela não ser arrancada. Mas é ela que dá energia para o tronco, e do tronco também para levar os galhos mais finos, e assim as folhas, depois das folhas as flores, e depois das flores o fruto. Mas o interessante é a gente lembrar aqui que Jesus, lá em João 15, fala sobre a videira. Abra aí para vocês verem que interessante. O que é que Jesus fala? Meu pai é o agricultor e eu sou a videira. Aquele que está ligado em mim vai poder produzir muitos frutos. Agora, sem mim, vocês nada podem fazer. Agora, aqueles que se dizem que está ligado em mim e não produz fruto nenhum, igual o Toninho pregou e vai pregar de novo aqui falando sobre isso, o que faz com esse galho? O que o pai faz? Corta e lança fora para ser o quê? Queimado. Agora, o que nos falta como cristão, que dizemos que estamos conectados com Cristo? A seiva, irmãos.
Jesus é a seiva que vem pela raiz, nutre o tronco, os galhos, e faz com que os galhos floresçam e dê o fruto. E agora, que fruto que eu e você estamos produzindo? Será que nós estamos nos encorajando então para estudar a Bíblia, para estudar a lição, para virmos na igreja, para falarmos para as pessoas de paz, de amor, de esperança, de conforto? Ou nós estamos também como a casa aqui querendo procurar confiar no homem, fazer aliança que não leva a nada? Aqui muitas pessoas sabem, eu trabalhei no Bem Saúde por 13 anos, no All Star Clínicas por 4 anos. Eu vou contar só um pedacinho de uma história de um homem para a gente ver que as pessoas grandes, nobres, elas creem em Deus. Eu conheci o Dr. Domingos Braille, Dr. Marculino Braille, já faleceu. Era um ótimo médico, um excelente médico, uma pessoa muito dedicada, um cientista. Inclusive, como aqui no país ainda estava em falta de marca-passo e de várias coisas que não tinha aqui no Brasil, ele inventou a válvula mitral que vai no coração. Porque para comprar isso aqui no Brasil era muito caro e muita gente estava morrendo. Ele veio aqui onde é o Boi Rio, e do bucho do boi ele conseguiu criar essa válvula mitral, que foi implantada em muitas pessoas. E hoje pessoas ainda têm essa válvula mitral implantada no corpo, e está sobrevivendo, exportou para o mundo inteiro. Hoje ele produz também, na Braille Biomédica, oxigenador, que manda para o mundo inteiro, né? E aí, só para vocês terem uma ideia desse homem aqui agora, eu conversando com uma mulher no Bem Saúde na época, e ela falou assim: olha, esse médico aí, ele é um homem de Deus, esse homem. Mas por quê? Ah, porque ele salvou minha filha. Mas como assim salvou? Olha, ela nasceu com um problema no coração. Aos 2 aninhos ela teve que fazer uma cirurgia. Depois, quando ela estava com 10 anos, ela fez outra cirurgia. E agora com 18 anos, a minha filha teve que fazer outra cirurgia. Era a última, era a derradeira que tinha que fazer. Ele até orientou que a minha filha não poderia namorar, ela não poderia fazer esforços físicos altos, ela não poderia sofrer fortes emoções, porque senão ela poderia correr o risco de morrer. A gente poupou tudo isso. E quando foi para entrar no centro cirúrgico, para ela fazer essa última cirurgia, eu perguntei: doutor, o senhor tem cuidado da minha filha desde pequena? Eu já despedi da minha filha, já abracei, já chorei. Faz mais de meses que eu venho chorando e orando para que esse momento as coisas contribuam de forma positiva. Doutor, por favor, doutor, eu preciso que o senhor acalente, acalme o meu coração. Quantos % de chance tem a minha filha de sobreviver, doutor? Ela vai entrar agora para o centro cirúrgico. Quantos % ela tem de chance para sobreviver? E ele falou assim: olha, a chance dela sobreviver é 0. Mas como assim, doutor? O senhor vai levar minha filha para dentro e vai matar ela? Sim, eu vou matar a sua filha. Eu estudei bastante, venho estudando o caso da filha da senhora desde pequenininho. E agora chegou o momento fatídico. Ou dá tudo certo ou dá tudo errado. Eu vou entrar aqui para dentro, nós vamos tirar o coração dela fora. Nós vamos fazer o que tem que ser feito. E nós vamos colocar o coração nela de volta. E aí depois a gente vai ter que, com o desfibrilador, fazer o coração voltar a bater. Mas só tem uma coisa: não é o choque que vai fazer o coração dela voltar a bater novamente. A senhora acredita em Deus? A senhora confia em Deus? Então pede para Deus do céu ajudar que a gente faça uma cirurgia perfeita. E que Ele devolva a vida da filha da senhora para a senhora de novo. Ela chorou e orou. E aí aconteceu que a filha ficou bem. E aí então depois ela estava me contando a história. E ela falou assim: olha, esse médico realmente, eu já conheci muitos médicos, mas esse médico é um médico de Deus. E agora vem a pergunta para mim, para você: você é um médico de Deus? Você tem levado Jesus para as pessoas? Você tem confiado mais nos homens ou em Deus? Quando tiver o problema, a dificuldade, em quem você busca refúgio? Então, irmãos, nós temos que terminar. Talvez eu saia um pouco fora da lição, mas eu acredito que é isso que a lição queria passar para a gente. Paz, esperança, confiança.
é só em Deus. Nesse mundo aqui, tudo é passageiro e, infelizmente, descartável. Que Deus nos abençoe, que a gente possa também ter um bom culto e adorarmos a Deus em espírito e verdade. Amém? Vamos fazer uma pequena oração para encerrarmos a escola sabatina. Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado pelos momentos que aqui passamos, que nós possamos aprender a confiar nas Tuas ordens, nos Teus conselhos, para que possamos ser bem-sucedidos e fazermos as escolhas certas na vida. Em nome de Cristo, rogamos. Amém. Amém. Só mais um detalhe, um versículo que eu falei outra vez aqui, também essa lição é importante a gente colocar ela. Salmo 118, versículo 8. Está no centro da Bíblia. Para trás dele existe a mesma quantidade de versículo. Para frente a mesma quantidade. Ou seja, Deus escolheu esse versículo para estar no centro da Bíblia. Salmo 118, 8. Ele diz assim: melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. E quando diz isso, não é só no homem externo, em si mesmo. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Samuel, coloca aquele videozinho para a gente. E aí, amiguinhos, tudo bom com vocês? Eu tenho um convite muito especial para vocês. Vocês gostam de diversão, uma aventura, aprender sobre a natureza? Você quer ser um aventureiro ou aventureira? Ah, pera aí, você deve estar se perguntando, né? O que é um clube de aventureiros? É um programa internacional da Igreja Adventista do Sétimo Dia, de atividades e recreação, presente em mais de 160 países. Um clube de aventureiros é formado por crianças de 6 a 9 anos, trabalhando as classes e as especialidades. Num clube de aventureiros você aprende a ser obediente, puro, reverente, bondoso e colaborador. No clube de aventureiros temos atividades como passeios ao ar livre, reuniões para o estudo da Bíblia e atividades manuais. E você está esperando o quê? Levanta desse sofá, levanta dessa cama, levanta dessa cadeira, larga a Peppa Pig, larga a galinha pintadinha, larga a Dora Aventureira e venha ser um aventureiro! E procure a igreja adventista mais próxima e inscreva. Se você estiver vendo esse vídeo na sua igreja, procure o diretor do clube e saiba como fazer a sua inscrição. O Clube de Aventureiros é uma realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela tem um recado especial sobre os aventureiros para a igreja. Bom dia, igreja. Feliz sábado a todos. Eu sou a Daiane, sou diretora do Clube de Aventureiros aqui da nossa igreja, Soldadinho de Jesus, e quero fazer um convite especial para vocês, pais, que tenham filhos ou alguma criança na idade de 6 a 9 anos, para poder estar trazendo aqui para participar do nosso clube. As inscrições já estão abertas, mas vamos ter um dia especial para fazer a inscrição. É uma reunião com os pais que vai ser dia 21 de fevereiro, aqui na nossa igreja, a partir das 9 horas da manhã. Então, traga seu filho, traga a criança que você conhece nessa idade de 6 a 9 anos, para poder estar fazendo a inscrição. Porque as nossas reuniões vai começar dia 28 de fevereiro, também aqui na nossa igreja, vai ser num domingo de manhã, às 9 horas. Nós nos reunimos antes no Parque Ecológico, mas como está fechado por causa da pandemia, nós vamos fazer aqui na igreja, tá bom? Então, fica aqui o meu convite para vocês. Pode me procurar. Eu tenho a diretoria, que vai estar disponível também. E no dia 21 de fevereiro, as inscrições aqui, vou dar todas as informações. E dia 28, o início das atividades do clube, tá bom? Conto com vocês, com a colaboração de vocês, para trazerem mais crianças para o nosso clube. Muito obrigada. A igreja sempre preocupada em trazer atividades para os nossos jovens, adolescentes, crianças. Cabe a nós, como pais responsáveis,
apoiar nossos filhos a participarem dessas coisas. Quero convidar aqui agora a Tauane à frente, ela é nossa secretária da igreja. Ela vai fazer a segunda leitura da ata que fizemos na semana passada, para hoje podermos voltar. Feliz sábado a todos. A comissão da igreja esteve reunida no último dia 23 e nós temos 2 transferências para estar votando com a igreja. Uma da Nadir Socorro Leite, ela está vindo da igreja do Monte Verde para cá. E a carta do Adriel Emanuel Silva Nogueira, ele está solicitando o envio para a igreja da Bahia, em Guanambi. Nós já lemos isso semana passada, tivemos uns prazos para observação. A irmã Nadir esteve na presença do primeiro culto aqui nesta manhã. E nós estamos para votar. Há um apoio para essas 2 cartas de transferência. Está apoiado. Já foi feito o período de observações. Os favoráveis, então, levante sua mão direita. Está votado, então, a transferência do Adriel e a chegada da irmã Nadir. Obrigado, Tauane. Nós teremos agora o nosso Provai e Vede. Provai e vede. História de hoje: Hortência Couve-Flor. A vida dos que moram aqui, como nós aqui no interior, é uma vida que tem muitas vantagens, tem algumas desvantagens, mas as vantagens são muito grandes. Nós temos sossego, trabalhamos aqui na roça, nós tiramos mandioca, nós fazemos nossa própria farinha. Temos muitas coisas que Deus providencia para nós aqui, que nós não precisamos comprar na cidade. Aqui na nossa terra nós temos mais de 800 pés de guaraná, todos dando fruta. A principal atividade que eu tenho hoje é uma horta que eu resolvi plantar. Eu plantei essa horta acreditando que Deus poderia abençoar e fazer com que essa horta crescesse e gerasse lucros para nós. Nós plantamos muita variedade, mas hoje nós estamos lá plantando o alface, o pepino, a cebola, chicória. Toda essa produção, ela é vendida na comunidade, levamos de barco para a cidade, porque ela dá rende muito a horta. E também nós fornecemos para a merenda escolar das crianças lá na escola. Tudo isso vem de Deus. É um reconhecimento que nós temos que nada nos pertence, tudo pertence a Deus. Na hora de preencher o envelope, ao invés de eu colocar o meu nome, eu coloquei o nome Hortência Couve-Flor. Hortência Couve-Flor? Que irmã é essa? Vamos conhecer a irmã. Que irmã é essa? Hortência? Eu então me apresentei à tesoureira, dizendo para ela que a Hortência Couve-Flor é a minha horta. E ela devolverá o dízimo sendo fiel a Deus enquanto existir. Incentivados pelo sucesso das bênçãos da horta, eu conversei com meu esposo e disse para ele que nós deveríamos plantar banana, construir um bananal que Deus iria nos abençoar, assim como nos abençoou com a horta. Eu falei para minha esposa que a plantação de banana nessa terra não ia dar certo, porque os vizinhos plantaram banana e não tiveram nenhuma produtividade. Mas a minha mulher insistia nesse negócio e dizia que nós devíamos confiar em Deus. E eu aceitei. Hoje o bananal é uma realidade na nossa vida. Temos muitas produções, temos banana branca, banana grande, banana holanda, banana prata, e hoje estamos felizes porque temos vendido para a Maoeste e temos lucrado para nós aqui, né, com o nosso alimento. Os vizinhos ficam muito impressionados como é que a gente colhe tantas bananas aqui na nossa região. Louvamos a Deus por Ele cumprir as suas promessas em nossas vidas. Me ajuda a segurar aqui, Tiago.
É, meus irmãos, provai e vede. E agora eu os convido para este momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Quero ofertar, quero devolver, quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Bênçãos sem medida, bênçãos de amor. Quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Você está a curvar sua fronte para que nós possamos orar. Oremos. Obrigado, Pai amado, por mais um sábado que o Senhor nos dá. Venha nos abençoar. Abençoa aqui, Senhor, cada membro presente na Tua Santa Casa. Venha abençoar também os dizimistas e os ofertantes. E que essas ofertas sejam para louvar e engrandecer mais o Teu santo nome. É isso que nós te pedimos. Dá-nos um ótimo fim de sábado. Em nome do Seu Filho amado e querido Jesus. Amém. Quero convidar aqui à frente meu querido amigo Júnior. O Júnior é um amigo de mais de 20 anos. Eu esqueci de mencionar no primeiro culto, Júnior, que além de trabalharmos juntos, a gente estudou junto também. Estudamos juntos também. Então, é realmente uma história longa para contar entre a gente aí. Um grande amigo, um grande irmão, um grande cantor. E para a honra e glória de Deus vai estar louvando o Senhor neste momento. Deus abençoe você, Júnior.
Louvado seja Deus mais uma vez. Obrigado, Juna, pelo lindo louvor ao Senhor. Agora eu vou convidar aqui à frente nosso irmão Toninho Vansan, grande amigo também, irmão da igreja, missionário, membro da igreja do Monte Verde. Lá ele é o primeiro ancião da igreja, diretor de mordomia, diretor de patrimônio, diretor do Clube Falcão Peregrino, Desbravadores também. E está conosco hoje para nos transmitir a mensagem. Que Deus possa abençoar você, Toninho, e que realmente o Espírito Santo possa usá-lo na mensagem dessa manhã. Nosso cordial bom dia aos irmãos, Deus abençoe você ricamente. Obrigado pela presença aqui, deixar a sua casa, deixar o conforto do lar, né, para estar na presença de Deus, vir à casa do Senhor, isso é muito bom. Parabéns aí a sua decisão por estar aqui nesta manhã. Eu tenho horário para terminar agora, porque o outro primeiro culto eu tinha um tempo mais restrito, né, mais ou menos aí que hora? Quanto? Não, é tudo isso não. Senão vai chegar 12 horas, só vai estar eu aqui, né? Não vai ter mais ninguém. Meus queridos, abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 13. Como o nosso tempo é curto, a gente vai agilizar aqui, né? Sem delongas. Hebreus, capítulo 13, verso 7 e verso 8. Encontramos, fechamos nossos olhos, vamos orar a Deus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós te damos graças pela tua bondade e misericórdia. Aqui viemos, Senhor, nessa circunstância, em tua presença, louvar o teu nome, podemos ouvir a tua palavra. Que realmente aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta manhã, realmente entre em nosso coração e nossa mente, para que possamos tomar decisões e mudarmos muitas vezes as nossas atitudes. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e pedimos. Amém. Capítulo 13 de Hebreus, verso 7, verso 8, diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Meus queridos, a palavra de Deus, ela nos dá aqui um detalhe importante, que ao ver esse verso há anos atrás, quando eu estava lendo a Bíblia, ela realmente me remete a um passado, me remete a uma história de como que eu deveria buscar o conhecimento dos nossos antepassados, e diz que ao nós observarmos o fim da sua vida, nós deveríamos imitar a fé destes homens. E a história realmente, irmãos, quando nós olhamos para trás, ela nos dá realmente uma ideia do que significa esse texto aqui para nós, nossos dias. Eu quero ver se eu conto para vocês uma história aí de 2000 anos em 20 minutos, tá? Por causa do nosso tempo, porque depois eu tenho a conclusão do sermão e a aplicação desse sermão. Então eu vou iniciar uma história, não vou contar os 4.000 anos anteriores, eu vou contar apenas os 2.000 anos posteriores, que se remete para os nossos dias hoje, tá bom? Então eu vou contar alguns detalhes, não todos os detalhes. Você pode pensar assim: ah, você pulou essa parte. Não, não pulei, é porque o tempo não permite, eu preciso realmente espremer muito essa história, porque, irmãos, se você buscar os detalhes, na primeira história eu ficaria aqui até de tarde, só na primeira. Então não vai dar tempo para isso. Meus queridos, nós sabemos que Cristo veio, Cristo nasceu, a profecia, né, de Isaías, nós estamos dando na lição, esse rebento de Essé, esse renovo, essa raiz, essa promessa, a esperança que Deus tinha para a humanidade, como nosso irmão lembrou lá da profecia no Éden, né, a primeira profecia bíblica. Cristo vem e cumpre, ele cumpre especificamente a profecia. Jesus morre na cruz do Calvário, deixa para nós uma esperança, e Jesus então ele vai para o céu, ele volta para o céu, e aí então os discípulos, é dado aos discípulos uma missão de pregar o Evangelho. Mas veja que no ano 34, com o apedrejamento de Estevão, começa-se já uma perseguição contra os discípulos de Cristo. Começa uma perseguição e houve a dispersação judaica. A Bíblia diz que houve uma dispersação, eles se espalharam
por várias regiões, né, a ponto de que aparentemente um enfraquecimento em Jerusalém, porque Jesus disse que era para pregar em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então essa aparente, embora muitos discípulos permaneceram em Jerusalém ainda, mas essa perseguição desencadeada contra os cristãos, a princípio, né, com sentenças de morte, fez com que eles se espalhassem pelo mundo. E nós vamos entrando para a história, então, que no ano 54, quando Nero, né, imperador de Roma, ele começou a aplicar perseguições contra os cristãos. Então, do ano 54 até o ano 65, Nero, ele pegava os cristãos, colocava dentro de uma arena, né? Ali eles soltavam grandes animais ferozes, famintos, para destruir. Aqueles cristãos serviam, né, de espetáculo a um povo que iria nos seus coliseus para... enquanto uns hoje vão assistir futebol, né, assistir jogo, gosta aí do vôlei, né, gosta de esporte, lá eles iam assistir, né, os cristãos serem devorados pelas feras. Homens que não temiam a morte porque conheciam a verdade da palavra de Deus e não renunciavam à sua fé e morriam perante as testemunhas que zombavam e escarneciam dos cristãos. Essa perseguição, ela se desencadeou até o início do século IV, tá? Quando o imperador Constantino, então, um pagão que agora ele é introduzido no meio cristão, e ao ser introduzido no meio do cristão, então essa perseguição ela começa o quê? Diminuir, porque o imperador agora se tornou um cristão. Mas veja bem, no Edito de Milão, no ano 313, então é amenizada essa perseguição, só que no ano 321 ele faz um edito, ele proclama uma lei, dizendo o seguinte: olha, nós vamos parar de perseguir os cristãos, está tranquilo, estamos em paz, vamos viver em paz, os pagãos e os cristãos, mas agora todos deverão adorar a Deus no venerável dia do sol, certo? Então não mais o sábado seria o dia do Senhor, mas o domingo passaria a ser o dia de guarda, o dia representado aí pela adoração a Deus. Isso foi o imperador Constantino. Algumas coisas começaram a mudar na história. Houve uma certa paz, como o irmão falou da paz aqui hoje na escola sabatina. Aparentemente uma paz, só que o conhecimento da palavra de Deus também começou a mudar, e a introdução de questões do paganismo começou a entrar no cristianismo e houve uma mistura. No ano 508, né, começa a se dar sentido à profecia de Daniel capítulo 7, quando um chifre pequeno, ele tomaria o poder, né, e no ano 538 esse poder é formulado, agora é decretado, porque dá início à profecia dos 1260 anos de Daniel. Então no ano 508 começa-se o chifre pequeno a seu despontar, mas no ano 538 começa a profecia dos 1260 anos. Esse período, meus queridos, diz Daniel, que era um período em que os cristãos seriam perseguidos, ele mudaria os tempos e as leis, né? Esmagaria os santos do Altíssimo, o santuário seria lançado por terra, o intercessor entre o homem e Deus não era mais Jesus, mas sim um homem, esse poder do chifre pequeno que seria o intercessor entre o ser humano e Deus. Esse poder, ele dominaria todas as coisas, tiraria a palavra de Deus, lançaria por terra a verdade, e o que fez, diz o texto de Daniel, prosperaria. Realmente, meus queridos, foi um período terrível, onde a perseguição contra os cristãos, quando a palavra de Deus foi tirada da mão dos cristãos, as pessoas passaram a não ter mais o conhecimento. Então veja, assim aconteceu no Egito, né? Quando José trouxe seu pai, seus irmãos ali, então a história diz que José morreu, né? Depois de José veio outro rei que conhecia José, conhecia os pais ali, os filhos, né? Os irmãos dele, e esse pessoal não perseguiu, mas depois veio uma outra geração que, quem que era esse José? Nem sei quem que é esse José, né? E assim também aconteceu com a palavra de Deus. Ao retirar da palavra de Deus das mãos das pessoas, as gerações posteriores começaram a não ter mais o conhecimento e viveram uma cultura que foi adulterada dos princípios bíblicos aos moldes pagãos, e essa introdução fez com que as pessoas deixassem de ter o conhecimento pleno da palavra de Deus.
E esse período, meus queridos, foi um período terrível da história. É considerado na Idade Média o período escuro da história. Tamanha foi o massacre e perseguição contra os cristãos do ano 538 até o período que eu ainda vou falar para vocês. No início dos 1260 dias da profecia de Daniel, o início dos 1260 anos da profecia bíblica. Mas Deus, na sua misericórdia, no ano de 1140, nasceu na França um homem chamado Valdo, que aos 33 anos, no ano de 1173, Valdo teve o contato com um pregador que anunciava as maravilhas de Deus, diferente do que o clero papal ensinava naquela ocasião. E Valdo era um homem muito rico, tinha muitas propriedades, e ele entendeu que agora Cristo tinha deixado tudo para servir aos pobres, à humanidade, a dar a sua vida em favor da humanidade. Então Valdo decide deixar toda a sua riqueza, todas as suas propriedades e dedicar a sua vida à proclamação desse Cristo e às verdades da sua palavra. Tanto é que Valdo, eu esqueci de falar isso no culto anterior, não é que eu esqueci, o outro culto é mais pressionado o horário. Valdo, ele fez a tradução da Bíblia na linguagem dos seus contemporâneos para que todos pudessem ter acesso às Escrituras Sagradas. Só que no ano de 1180, Valdo foi levado a uma representatividade do clero papal, e ele então, que ele queria pregar as mensagens, mas ele disse assim, mas o que você vai pregar? Vem aqui e diga para nós o que você vai pregar. Ele disse, olha, eu vou pregar isso, isso e isso. Ele falou assim, não, você não pode pregar isso. Você só vai pregar isso, isso e isso. Então houve o quê? Um descontentamento do clero papal, e em 1183, Valdo é considerado um herege e é perseguido agora pelo império todo papal, pelo império romano, pelas perseguições, porque eles não deveriam pregar aquelas verdades. Valdo agora então se retira aos montes, nos Alpes, ali na divisa da Suíça, Itália e França, nos Alpes, e ali em Piemonte, então começa a ser um grupo de pessoas se reunir, e houve um crescimento vasto da pregação de Pedro Valdo. Por que Pedro Valdo? Porque ele, na palavra diz assim, Atos 5:29, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então ele não queria ensinar o que os homens ensinavam, ele queria ensinar o que Deus ensinava. E ali nos Alpes começou um grande grupo de pessoas a desenvolver o tão conhecido movimento dos valdenses. E Pedro Valdo falece, e esse grupo se fortalece, mas veja, a perseguição que houve, a história registra isso, você pode pesquisar, a perseguição do papado contra os valdenses são chamadas de cruzadas, onde os imperadores, Carlos V e outros mais, eles faziam perseguições para destruir o grupo dos valdenses, porque as verdades que eles pregavam, a guarda do sábado, era pregado pelos valdenses, a salvação em Cristo Jesus era pregada pelos valdenses, a intercessão de Cristo no santuário era pregada pelos valdenses, mas isso tudo tinha que ser tirado da mão deles. Então as perseguições, as cruzadas contra os valdenses, foi terrível e muito difícil para aquele grupo de cristãos. Homens eram massacrados e perseguidos, irmãos, por causa da verdade. Homens eram tirados das suas famílias, os filhos eram tirados das suas famílias, para que eles pudessem negar a sua fé, mas eles não negariam a sua fé, permaneciam fiéis. Meus queridos, tempo difícil foi esse para os valdenses, muito difícil. A palavra de Deus diz em Mateus 24, que a perseguição, depois da destruição de Jerusalém no ano 70, ela se estenderia por um longo período. Jesus disse que haveria uma abreviação deste tempo de perseguição. Começou então a surgir o grupo dos reformadores. Então esse grupo dos valdenses sustentaram firme uma verdade, irmão, sobre ameaça e morte, perseguições e destruições, onde as suas filhas muitas vezes iam ser assassinadas, se vestiam como noivas para irem muitas vezes serem enterradas vivas em prol da verdade da palavra de Deus. Poucos detalhes conhecemos da história, mas a palavra de Deus diz para nós, olhe para o passado, imite a fé destes homens, porque você vai ter um crescimento espiritual. E as pessoas davam a vida em favor dessa verdade, davam a vida em favor do Evangelho.
Neste período, os reformadores, então, a partir de 1369, grandes homens começaram também a anunciar as verdades da palavra de Deus, começaram a confrontar os dogmas papais, e aí então pregava-se e anunciava, mas enquanto mais pessoas eram perseguidas e mortos, mais cristãos iam surgindo, mais pessoas iam se decidindo. Foi um período em que Cristo disse, vai ser abreviado, porque não suportariam, não sobrariam cristãos sobre a face da terra. Tamanho foi a perseguição. Na conhecida noite, no dia 23 e 24 de agosto de 1572, já no período de reformas protestantes, houve a tão conhecida noite de São Bartolomeu. Nesta noite, a perseguição contra os cristãos, assim como foi no período de Esther, lembra a história de que ela disse que numa noite, eles deveriam, todos os persas, exterminar os judeus num só dia, e determinaram o dia lá, de Purim e tal, aquela festa toda, depois foi decretada uma festa nesse dia, em reconhecimento do que Deus fez para eles. Um dia desses aconteceu na história também. A noite de São Bartolomeu foi um massacre. Ellen White cita no livro Grande Conflito que sangue escorria pelas calçadas. Tamanho foi o número de pessoas que eram tiradas de dentro das suas casas para serem assassinadas, porque eram fiéis a Deus, porque serviam a Deus, porque eram homens e mulheres que queriam fazer a vontade de Deus. Mas no ano de 1619, meus queridos, mesmo diante de toda essa perseguição, vou esquecer o nome do novo homem aí, Cristóvão Colombo, agora eu lembrei do nome, Cristóvão Colombo. Este homem havia saído com suas embarcações e descobriu uma nova terra, foi descoberta a América aqui, Cristóvão Colombo então voltou com essa notícia. E muitos desses cristãos que eram perseguidos e massacrados, estavam sendo mortos. Eles decidiram então montar num barco e ir até essa nova terra, porque ali teriam a liberdade de expressão, ali eles poderiam adorar a Deus verdadeiramente, com a liberdade de adoração, sem sofrer perseguições, sem sofrer realmente retaliações, sem sofrer morte por perseguições que eles sofriam, por serem fiéis a Deus. E em 1619 embarca-se no Nova Inglaterra um barco chamado Mayflower, que veio desembarcar aqui na Nova América no ano de 1620. No ano de 1620 chegaram num rigoroso inverno aqui na América do Norte, e esse rigoroso inverno, irmãos, dos 102 pessoas que chegaram naquela embarcação, 50 morreram neste inverno, porque não sabiam, não vieram preparados para este lugar. E 50 pessoas acabaram falecendo das 102 que chegaram nessa nova terra. Mas este grupo que permaneceu, ele se desenvolveu e ele cresceu e expandiu-se rapidamente, Aí tem toda uma história, muitos detalhes por trás dessa história. Então dava-se origem aqui, a profecia de Apocalipse 12 e 13, que diz que a mulher, diante das perseguições, ela fugiria para o deserto, onde encontraria um descanso, encontraria o alento, e essa terra justamente é a América do Norte. E aqui então inicia-se um grupo com total liberdade de expressão e adoração a Deus e estudo da palavra de Deus. Mas no ano de 1793, nós conhecemos a Revolução Francesa. Houve uma rebeldia, a filha mais velha do papado, que era a França, ela se rebela contra os dogmas papais. Napoleão Bonaparte determina então o fim do cristianismo. Ali é determinado que a razão seria o Deus dos franceses, e houve uma perseguição agora contra a própria Igreja Católica, contra o próprio papado, e então, por ordem de Napoleão Bonaparte, o general Berthier, ele vai até a Sistina, a Capela Sistina, prende o Papa Pio VI, leva em cativeiro, aí cumpre-se a profecia de Apocalipse 13. Certo? Dentro desse período ainda se cumpre a profecia que Jesus disse que antes da sua volta o céu se escureceria, a lua não daria sua claridade e as estrelas do firmamento cairiam. Em 19 de maio de 1780 ocorreu justamente o escurecimento do sol, e a lua naquela noite não deu a sua claridade, ela ficou vermelha como sangue. No dia 19 de novembro de 1833 aconteceu então a grande chuva de meteoros, que na América do Norte eles imaginavam que seria aí o fim do mundo, o fim da história. Tudo isso aconteceu, irmãos, num período em que Deus disse que as coisas aconteceriam, as perseguições aconteceram, as profecias aconteceram, os sinais aconteceram,
E em 1831, neste mesmo novo território, onde os cristãos se reuniram para adorar verdadeiramente a Deus, um homem começa a estudar as Escrituras Sagradas e começa a se deparar com uma profecia. A profecia de Daniel 8,14, que diz que até 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado. E ele entende então nos seus estudos de que, Guilherme Miller, ele entende que Jesus então voltaria no outono de 1844 e começa a difundir, a pregar essa mensagem a toda a América, né? E essas mensagens chegaram até aqui na América do Sul. Meus queridos, esse período houve o desapontamento porque Jesus não veio, mas Deus então numa de suas visões antes disso, olha, Jesus não voltou até. Vocês estudaram certinho, o estudo está correto, o evento está errado. Jesus não vai voltar. Jesus ele está saindo do lugar santo para o lugar santíssimo do santuário celestial. Deus agora dá início, meus queridos, a uma reforma da palavra de Deus. Deus agora começa a restaurar as verdades que o chifre pequeno lançou por terra, né, destruiu, tirou o conhecimento das pessoas, tirou o conhecimento de Deus, tudo aquilo que o chifre pequeno em 1260 anos destruiu, Deus agora levantaria um povo para restaurar as suas verdades. No ano de 1842 e no ano de 1844, Deus chamou 2 homens, Guilherme Foy e Hazen Fossen. Estes 2 homens foram convidados por Deus nos respectivos anos a serem os profetas para anunciar uma mensagem da restauração que Deus queria fazer, quando Deus deu a promessa a Abraão, irmãos, de que ele teria um povo, e esse povo o representaria. Em 1844, Deus faz a mesma coisa. Agora eu vou ter um povo que vai me representar para anunciar e restabelecer as verdades que foram lançadas por terra. Só que Guilherme Foy e Hazen Foss não deram atenção a esse chamado de Deus. Acabaram esquecendo, deixaram de lado e Deus então os rejeitou. E agora Deus então chama uma jovem, Ellen Goldharm. Ellen White, vou dizer assim, né? Depois ela casou-se com Tiago White, mais fácil você entender. Ellen White então é chamada ainda com 17 anos para ser a profetisa de Deus, para trazer à igreja a restauração daquilo que Deus queria que a igreja conhecesse, para que ela pudesse ser o seu povo, o restaurador de brechas, o Elias que haveria de vir, aquele que anunciaria a verdade, aquele que viveria a verdade e restauraria aquilo que o chifre pequeno lançou por terra. E então, em 1863, é organizada a Igreja Adventista do Sétimo Dia como uma organização mundial, com 3.000 membros. Agora começa-se uma organização, o desenvolvimento doutrinário dessa igreja. Eles passam a ter uma busca profunda do conhecimento bíblico. E cada estudo profundo que era feito, Deus então consentia e dizia, isto é o correto. E Ellen White então, as suas visões e orientações, ela era usada por Deus para trazer essas mudanças que necessitariam acontecer neste período. Meus queridos, e de lá para cá, nós nos tornamos a Igreja Adventista do Sétimo Dia, com uma missão mundial, com uma esperança na ponta da língua para dar a pessoas que necessitam conhecer acerca da verdade da Palavra de Deus. Cabe a história. Agora vamos começar a conclusão. Meus queridos, a responsabilidade ainda dada a nós, construída e redirigida a nós, a peso de sangue, por homens do passado, que não temeram a morte e deram a sua própria vida em favor da proclamação do Evangelho. Os reformadores queimados em fogueiras, que enquanto queimavam, louvavam e cantavam a Deus, e não saía de sua boca uma palavra de desânimo, uma palavra de blasfêmia contra Deus. Eu servi o Senhor, agora vem para o fogo aqui. Meus queridos, homens que deram a vida para que eu e você pudéssemos conhecer a palavra de Deus, uma história escrita com sangue, e que compete a nós terminarmos essa história antes da volta de Cristo. Somos a geração mais fraca que houve na história da Terra.
somos a geração mais fraca que há. Pergunta-se, quem de nós realmente vai sobreviver? Ou vai permanecer, melhor dizendo? Aquilo que está preparado para os cristãos no futuro. A pandemia, meus queridos, e não vamos aqui fazer nenhum alarde quanto a isso, ela existe, ela ocorre, tome seus devidos cuidados, se proteja, se previna, faça a sua parte, se cuide. Mas a pandemia parece-me que veio mostrar quem é quem. A pandemia me parece estar dentro do artigo da sacudidura que balançaria a igreja de Deus para fazer uma purificação. E a pergunta é, quem sou eu aqui dentro? Como Deus disse a Elias, né? Quando ele fugiu lá de Jezabel, entrou numa caverna, Deus chegou e falou assim, o que fazes aqui, Elias? O que você faz aqui? Quando você desceu as águas batismais, e todos nós descemos as águas batismais, quer seja nesse tanque, quer seja num rio, quer seja na sua igreja de origem, onde você foi batizado, você assumiu uma responsabilidade sobre as testemunhas aqui presentes, de que você passaria a fazer parte do exército de Deus, e que fielmente você se manteria firme nos propósitos de Deus. É feito então o que? Eu até preguei aqui sobre voto, né? Não sei se quem lembra, né? Quem lembra desse sermão, né? Eu lembro que eu preguei aqui, mas não sei se vocês lembram do dia que eu tive. Já vai mais de ano, né? Porque ano passado eu não vim por causa da pandemia, né? É quando a gente faz um voto, a gente não pode deixar de cumprir o voto. E o voto batismal é um voto que você faz perante os testemunhos sobre uma oração e uma imposição de mão na hora do voto, na hora do batismo. Você vê lá que o pastor, quando vai batizar, ele levanta a sua mão. Isso é imposição de mão sobre o batizando. Porque ele fez um voto. E ao fazer o voto e ser batizado, ele está assumindo responsabilidades daquilo que ele votou. Não vou entrar nos méritos do voto aqui, porque eu já preguei isso. Mas, queridos, você precisa entender que ao fazer parte da igreja de Deus, você se alistou num exército onde existe uma batalha, no grande conflito entre o bem e o mal. E você precisa entender que o centro do conflito somos eu e você. O diabo quer te levar para fora da igreja. Jesus quer te salvar e te levar para o céu. Nós estamos no meio da batalha. Deus poderia ter dado aos anjos a oportunidade de pregar o evangelho, que já teria sido pregado há muito tempo, e talvez alguns de nós nem teríamos nascido, né? Jesus teria voltado a este mundo. Mas Deus deu o privilégio a nós, pecadores, de anunciarmos essa mensagem. Privilégio. Assim como eu recebi o perdão, eu anunciar o perdão. E eu estava fazendo um estudo bíblico, no ano passado. E a pessoa que eu estava fazendo estudo bíblico, ele é um segurança, desse tamanho, né? Forte. O homem é grande, hein? Aí eu lá não podia bobear muito, não. Tinha que ensinar de longe, que se ele pega pro pescoço lá. Então, eu trabalhei justamente na área dele para fazer um apelo. Ele disse assim, fulano de tal, não vou citar o nome não, fulano de tal. Não é o quanto você consegue bater que determina se você vai estar no céu ou não. Mas o quanto você está disposto a apanhar pela verdade da palavra de Deus. Quanto você aguenta? Quanto você aguenta? A gente percebe que qualquer coisinha é motivo já para a gente desanimar, para a gente, não vou mais não, aquele irmão, conflitos, né? Coisas mesquinhas, bobas. Mas o quanto nós estamos dispostos a aguentar por Cristo. Vá à história. Remete teu tempo não no TikTok, não no Kawaii, não no Instagram, não no Facebook. Remete o teu tempo à história. A palavra está dizendo, olhe para trás. Estamos olhando o atual, o presente, as bobagens, as coisas que não me faz crescer. Né? Vídeos que não me traz desenvolvimento espiritual, nem cultural. Né? Coisas que só perdem o teu tempo. Remete-se à história e conheça a história destes homens do passado, que não pouparam a sua própria vida para que nós pudéssemos conhecer a verdade. Agora, quanto nós estamos dispostos a doar de nós em favor dessa verdade? Quantos de nós?
Quantas desculpas nós vamos dar ainda? As pessoas vão para a praia, vão para o mercado, para o shopping, passeiam para lá e para cá, trabalham, né? Vão para a farmácia, posto de saúde, vão para todo lugar. Mas quando você fala assim, vamos à igreja, não, lá está perigoso, lá tem muita gente, eu tenho que me resguardar em casa, sabe, porque é perigoso ainda, ó, a pandemia, né, a coisa está feia aí fora, e realmente, irmãos, está feio mesmo, se cuida, tá? Se cuida, porque eu perdi parentes de 39 anos, primo, moleque novo, saudável. Então, você nunca sabe como que isso vai reagir em você. Outros estão passando melhor aí. Meu pai mesmo, arrastei com ele nos postos de saúde aí. Viu a morte na beira do olho, que parou até de beber pinga. Porque meu pai bebe, né? E ao ver a morte na beira dos olhos, meu pai parou de, assim, praticamente parou de beber. Você vai na casa do meu pai hoje, é prazeroso você conversar com ele. Ele tem dificuldade de audição, mas é prazeroso, porque agora a gente consegue conversar, porque antes ele vivia bêbado. Veja, a morte na vida do meu pai, que passou muito perto, meu pai e minha mãe pegaram o coronavírus, trouxe uma experiência para ele, mas meu pai e minha mãe passaram. Tem muita gente nova morrendo, então se cuide. Mas, meus queridos, falar que o vir à igreja é perigoso enquanto você vai... Você está na tua casa, não vai para lugar nenhum, está dentro de casa, resguardado, tranquilo, não vou na igreja, não estou em lugar nenhum. Certinho, você está fazendo a sua parte. Mas se você vai para todos os lugares, posta lá no Instagram, né, no Facebook, na praia, com a galera, no rancho, né? E depois na igreja não, na igreja não dá ainda, tá, né? Tá, vamos esperar mais um pouquinho. Meus queridos, vamos desculpar. Não estamos preparados para aquilo que há de vir sobre a face da terra. Não estamos nos preparando realmente para o fim de todas as coisas. Meus queridos, o que está para vir vai levar a nós uma decisão a tomar. Se hoje eu não consigo discernir, eu não consigo fazer discernimento entre ser fiel a Deus e viver os princípios da palavra de Deus, eu não vou suportar aquilo que virá como regra, como norma, como princípio. Até citei no culto anterior, não sei se vale a pena citar aqui, mas vamos ver se eu consigo colocar as palavras certinhas para não dar problema. Tem pessoas que batem no peito e falam assim, ó, eu não vou tomar vacina. Essa vacina? Não vou tomar. Não vou tomar, não, direito seu, tudo bem. Só que aí vem as leis federais, leis estaduais, e diz assim, não, é obrigatório o uso da vacina agora, você vai ter que tomar. Se você, Dunga, não tomar, você vai sofrer uma sanção. Que sanção? Ó, teu CPF vai ser travado, não pode mais nem negociar, não pode, né? O banco você não consegue movimentar mais, e assim vai quando você tem restrições nos seus documentos, certo? Agora o Dunga vai lá e fala assim, não, se é assim, eu vou tomar vacina, né? E aí vai complicar. Meus queridos, se você bate no peito e diz, não vou tomar vacina, e depois você vai e toma mediante as sanções que vão ter sobre você, seu nome, quando sair decreto dominical, e houver realmente uma lei que vai determinar entre você servir a Deus ou servir ao homem, vou te falar uma coisa para você, posso errar, não muito, mas você vai sair. Porque se você está dizendo que não vai tomar vacina, você tem que bater no peito e ser homem para sustentar. Mesmo que você sofra restrições. Porque se você cede pela ameaça de sanções que você vai sofrer, quando vier decreto dominical que realmente vai vir uma lei que determinará ou você serve ao homem ou serve a Deus, cuidado, você pode estar fora. Porque as sanções te esmorecem. As sanções, elas deixam você fraco e você não é forte. Não estou fazendo apologia aqui se você deve ou não tomar vacina, tá? O problema existe, é grave, tá bom? Só quem perdeu parente, perdeu gente próxima é que sabe que o negócio é real, irmãos. É real, não é fantasia não. Pode até ser que em alguns casos há alguns exageros aí, o camarada morre de uma coisa, eles põem lá, porque diz que tem verba, que ganha verba, não sei direito dessas coisas aí, mas o problema existe. Mas nós não podemos nos acovardar diante das dificuldades. Meus queridos, desde quando a igreja fechou no dia 15 de março de 2020, quem se lembra disso? 15 de março de 2020, eu não deixei de ir num culto da igreja no dia de sábado.
Ah, mas a igreja estava fechada. Eu ia todo sábado na igreja. Todos. Eu fui na igreja em todos os cultos, desde 15 de março até hoje. Não faltei de um culto da igreja. Continuei dando estudos bíblicos, normalmente. Tomando todas as precauções e cumprindo com todos os protocolos de segurança. Não posso ser covarde diante das coisas que me cercam. Eu, como líder da igreja, eu tenho que ir à frente e mostrar para os meus liderados que nós somos de Deus e que precisamos, sim, cumprir a missão, arregaçar as mangas. Desde quando os cultos voltaram lá em outubro no domingo, setembro no domingo, outubro nas quartas-feiras, nós já temos JA, já comecei desbravador, aventureiros, nós estamos continuando com as nossas programações normais, cumprindo todos os protocolos de segurança, irmãos. Nada aqui brincando com a pandemia, nada desmerecendo o fator de que temos responsabilidades a cumprir como líderes, mas estamos animados no Senhor, porque nós temos que continuar firmes no propósito pela qual o Senhor nos chamou. O Senhor precisa de homens e mulheres capazes que enfrentem essa realidade realmente, sabendo que Deus está à frente de todas as coisas. E a morte, meus queridos, a morte, ela não é o fim para os cristãos. A morte não foi o fim para aqueles homens que morreram em prol dessa verdade. A morte é um pequeno espaço de tempo, assim como diz a palavra de Deus, como uma noite de sono para quem dorme. Você pode ficar 500 anos morto lá, mas para você que dormiu lá, você vai ressurgir como se tivesse passado apenas uma noite. Deus é tão maravilhoso que a palavra de Deus nos ensina isso. Então não estou dizendo aqui para vocês mais uma vez, pode fazer tudo que vocês quiserem aí, né, igual alguns, não é isso não. Nós estamos dizendo que nós precisamos avançar na batalha, irmãos. Nós precisamos avançar na batalha. Se eu perguntasse aqui, quantos de nós estudaram a lição dessa semana? Não levanta a mão, não. Não levanta, não. Eu posso falar da minha igreja. Da minha igreja eu posso falar. Eu posso pôr 50 membros lá nesse período de pandemia. Nós temos um culto só no sábado agora. Não estamos mais fazendo 2. Só que lá tem os apontamentos da escola sabatina. Já estamos normal. Estamos tendo apontamento, tem JA, tem informativo mundial, tem tudo lá, normal. Cumprindo todos os protocolos. Quando você pede para levantar a mão para fazer os apontamentos, 7 pessoas levantam a mão que estudam a lição diariamente. Meus queridos, você acha que realmente nós estamos preparados para enfrentar aquilo que está por vir no futuro? Não sei. Não sei. Eu acho que nós precisamos de mais. Eu acho que nós precisamos de mais. Eu acho que nós precisamos realmente deixar um pouco o eu de lado e vivermos um pouco em favor dos meus irmãos. Além de ter ido na igreja, eu visitei todas as famílias da igreja do Monte Verde. Todas as famílias da igreja do Monte Verde. Alguns por 3 vezes, outros por 2. Os anciões visitaram todas as famílias da igreja no período de pandemia. Não faltei de um culto. Nenhum. Sabe o que é nenhum? Nenhum. Todos os sábados na igreja, domingos e quartas-feiras, nunca faltei de um culto da igreja. Meus queridos, é possível nós sermos pessoas diferentes. A questão é, nós queremos ser diferentes? Meus queridos, muitas vezes nos achamos sem potencial para fazer as coisas, sabe? E eu olho para a história fugiu o nome do homem. Gente. Gideão. Eu olho para a história de Gideão, Deus olha para ele e fala, Gideão, vai lá. Eu falo, não, senhor, eu não. Eu sou menorzinho do meu povo, eu sou mais fraquinho, tem gente mais forte aí. Deus diz, não, filho, vai nessa tua força e livre Israel. Meus queridos, Deus quer dizer para você nessa manhã, vai na tua força e faça aquilo que tem que fazer, em nome do Senhor, prega o Evangelho. Anuncia as boas novas de salvação. Ou será que nem nós mais estamos tendo esperança naquilo que nós professamos? Porque de 1844 para cá, 1863, a organização da igreja, nós somos chamados para uma missão de anunciar a breve volta de Cristo.
Mas, queridos, parece que nem nós mesmos acreditamos nisso mais. Parece que nem nós mesmos estamos preparados para isso. Os nossos sábados parece que não são mais prazerosos como eram antes, parece que se tornaram dias comuns. Parece que se tornaram dias comuns. Cozinhamos no sábado, passamos roupa no sábado, sabe? Não sei, não temos mais culto, não temos nem culto pôr do sol mais, as famílias, tudo tá, parece que o sábado está se tornando um dia comum. Assim como eu fui 23 anos católico, e louvado seja Deus pela minha mãe que me deu um caminho, uma direção, num princípio religioso, sabe? Parece que nós vivemos esses mesmos princípios. Eu vou à igreja um dia, ótimo, nós vemos no sábado, ótimo, e aí tá bom, não preciso mais nada não. Já cumpri minha parte espiritual, mas queridos, se você pensa assim, cuidado. Você pode ser o próximo a não estar aqui daqui a algum tempo. A nossa fé, ela vai ser abalada, irmãos. Ellen White diz assim, que nós seríamos provados como ouro no fogo. Você já viu como que é a purificação do ouro pelo fogo? Então as provas que vão vir na nossa vida, meus queridos, são coisas muito fortes que se nós não estivermos firmados na palavra de Deus, nós não vamos suportar. Não vai suportar. Meu querido, Deus está te chamando a levantar a sua cabeça, a olhar o tempo que estamos vivendo e chamando você para se fortalecer, para ser pessoas realmente dedicadas, buscar a presença do Senhor. Deixe as coisas deste mundo para este mundo, meus queridos. Vamos avançar, vamos crescer, vamos buscar espiritualidade. Vamos nos motivar, vamos nos alegrar, vamos viver na prática o Evangelho, o amor para com o próximo, para com os meus irmãos. Meus queridos, nós vamos cantar um hino agora, que eu não consegui cantar no outro culto, porque não deu tempo. Nós vamos finalizar cantando o hino 258. É a fé dos nossos pais. Esse sermão fala justamente, meus queridos, nós precisamos olhar para trás. Nós precisamos olhar para estes homens, enquanto nós ficarmos olhando para nós, para os nossos próprios problemas, para as nossas próprias falhas aqui, olhando para homens, olhando para o pastor, para o ancião, para o diretor da mordomia, diretor do trabalho missionário, ficamos aqui, nós não vamos conseguir nada. Eu só vou conseguir crescimento porque a palavra de Deus disse que nós temos que imitar a fé dos nossos pais, e a preço de sangue essa história foi escrita. Pelo amor de Deus, dê valor a isso. Preço de sangue chegou para nós essa aqui, o conhecimento, e eu preciso levar, nem que for a preço de sangue, essa mensagem a outras pessoas. Vamos cantar, vamos colocar de pé, vamos cantar o hino A Fé dos Nossos Pais. Bendita fé
Maravilhoso Deus, Santo Eterno Pai, graças te damos, porque a tua palavra, num simples verso, nos remete, ó Pai, ao passado, nos remete a uma história escrita com sangue para o nosso conhecimento. E a tua palavra, no verso 8 de Hebreus 13, diz que o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e será para sempre. Pai, que essa esperança que os nossos antepassados pregaram a preço de sangue, possa ser realmente a nossa esperança anunciada em nossos dias. Que possamos realmente, ó Pai, nos dedicar a examinarmos essa história passada, para que encontremos motivação para a batalha futura. Que o Senhor nos conserve, ó Pai, em teus caminhos. Que o Senhor faça dessa igreja uma igreja poderosa neste lugar. Que o Senhor faça, Senhor, dessa igreja uma luz a brilhar em meio a esta comunidade. Que haja em nós, ó Pai, a disposição de levarmos avante essa mensagem a qualquer custo que seja, para que outros mais possam conhecer a Tua palavra. Que o Senhor nos dê um restante sábado feliz em Tua companhia. Que os anjos do Senhor nos guardem e nos protejam ao retornar para os nossos lares. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, obrigado a presença de vocês, Deus abençoe e tenham um ótimo restante de sábado, amém? Não que eu seja tanta coisa, sou um grão de areia.